Fala aí, pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Boa noite, professor. Dá para ouvir? Boa Tranquilo? noite. Boa noite. Estão conseguindo visualizar a tela que eu estou compartilhando aí? Dá sim, professor. Tranquilo, show de bola. Bom, gente, seguinte. Hoje a ideia da aula é fazer uma revisão, né, de tudo que a gente viu até agora, para dar até uma força aí para a prova, que será a semana que vem. Então, na semana que vem, a prova a partir das 18 horas já vai estar liberada. Eu vou compartilhar o link com vocês lá no grupo, tudo direitinho. Vocês vão ter aí 23 horas para fazer essa prova, tá? Ou seja, vai estar liberada a partir das 18 horas da próxima terça-feira e fecha às 5 horas na quarta-feira, tá? O que vai cair na prova? Vai cair aí tudo que a gente viu nas aulas. Então, eu vou colocar aqui em tópicos. O que é interessante vocês fazerem? Cada aula, a gente gerou aí um roteiro de estudos, que eu mandei lá no grupo para vocês. Então, por aula, gerou um roteirinho de estudos e hoje vai gerar só os tópicos aqui. Leiam as questões aí, né, direitinho de cada roteiro, porque as questões vão ajudar vocês aí na hora de estudo, tudo direitinho. Aí fica mais fácil para vocês relembrar. Depois da revisão que a gente fizer, eu vou passar uma atividade utilizando aí aquela rede social que a gente criou a semana passada. Lembra lá que a gente fez a semana passada não, a semana retrasada? Isso já para contabilizar como atividade para o próximo bimestre. A gente já tem lá 200 pontos acumulados da semana passada, mais 300 que a gente vai gerar hoje já serão 500 pontos. Aí vai ficar pendente só 1.000 pontos. Fechado? Sim ou não? Beleza. Beleza? Então, bora lá. Bom, o que a gente falou aí ao longo das aulas? Então, a gente comentou sobre a sociedade VUCA, né? O que é essa sociedade VUCA, né? Depois entra na primeira aula, vocês vão ver tudo desmembrado, né? Mas a sociedade VUCA a sociedade da volatilidade, né? Da complexidade, é a sociedade da rapidez, né? Em uma sociedade como essa, tudo fica mais complicado aí para desenvolver, para vender e para funilar aí, para desenvolver novas formas de venda, de marketing aí, né? Nós falamos sobre diferentes formas de inovação. A gente comentou sobre a inovação incremental e disruptiva. Lembrando que a inovação incremental, ela é quando você faz um pequeno ajuste naquele produto ou serviço. Já a inovação disruptiva é quando ele dá uma guinada de 360 graus, tendo uma mudança total no processo, certo? Deixa eu só aceitar aqui mais uma pessoa que está chegando. Beleza. Agora o Word não está... Oh, meu Deus. Espera aí que o Word deu um probleminha aqui. Voltou. Muito bem. Galera, o lobby está aberto aí, então assim, eu não estou conseguindo admitir, colocar o Henderson para entrar
tenta dar uma olhadinha aí, vê se alguém consegue trazer ele para dentro da sala. É só clicar aí no verdadeirozinho aí, que ele entra. Vê se vocês conseguem. Então tá aberto, acho que é até mais fácil vocês admitindo do que eu parar, porque senão trava meu Word. O Henderson tá, o Lucas já conseguiram. Tentem aí o Henderson, por favor. Bom, continuando lá. Nós falamos aí sobre a diferença de produtos, né? Produto barra serviço. É que vender um serviço é muito mais complicado, porque quando eu vendo um serviço, eu estou vendendo uma ideia, né? Então, a venda de um serviço ele é muito mais complicado. Nós falamos sobre o ciclo de vida de um produto, né? E todo produto ele vai tender aí o que a gente chama de entropia, que seria ao desgaste ao fim, né? Então, por isso que é tão importante, de uma maneira ou de outra, fazer algum tipo de inovação, justamente para manter aquele produto ativo por mais tempo no mercado competitivo, certo? Sim ou não, gente? Tranquilo até aí? Nós falamos aí da evolução, né? Do 4Ps do marketing para os 8Ps do marketing. Alguém consegue admitir para mim, por favor, o José Vitor e o Henderson aí na aula? Quem consegue aí para mim, por favor? Pelo menos, professor, pelo menos aqui para mim não aparece para conseguir admitir eles. Não está aparecendo? Não. Deixa eu ver se eu... Alguém conseguiu admitir o... Deixa eu ver aqui. Estou tentando admitir aqui. Vamos ver se vai. O Henderson está complicado, ele não está indo não. O restante foi. Deixa eu ver se o Word voltou. O problema é que na hora que eu paro para admitir, o Word dá uns pau. Voltou. Tudo bem. Então, a gente falou da evolução dos 4Ps do marketing para os 8Ps do marketing, né? E aí a gente observou o quê? Né? Que o 4Ps do marketing está mais relacionado com o marketing 1.0, que é o surgimento, né? Do marketing. Os 8Ps do marketing, ele está mais relacionado com o marketing digital, ou que a gente chama de marketing 4.0, que é um marketing mais voltado ao consumidor, às redes sociais, ao e-commerce e por aí vai, certo? Sim ou não? Nós falamos sobre cross-mídia. O processo de cross-mídia é quando a gente utiliza aí duas formas, né, para divulgar um produto. Então, um caminho vai levar ao outro, né, duas formas vinculadas, justamente para que eu divulgue um determinado produto aí, né? Então, por isso que chama cross-mídia, né? Mais do que uma mídia, mais do que um caminho aí, certo? Muito bem. Nós falamos, né, que comentamos também em aula, com a pandemia, né, o atual cenário,
a gente passou a utilizar muito mais os canais online em vez dos canais offline. Por quê? Porque para a gente se manter conectado, né? E por conta desse distanciamento social que nós estamos vivendo, foi fundamental aí a utilização da web, né? Para que a gente pudesse otimizar aí todo o processo e desenvolver aí as reuniões de maneira online e tal. Foi uma forma que a gente descobriu para não parar, né, e continuar fazendo com que a máquina girasse. Muito bem. Nós falamos um pouquinho sobre neuromarketing, né? E aí, quando a gente falou sobre neuromarketing, né, a gente comentou de algumas estratégias para convencimento, né, e para levar a venda. Então, a gente falou sobre a escassez, falou sobre o apelo emocional. Não detalhamos, mas comentamos que a cor exerce uma função, né, para gatilhos, e paramos por aí, né? Por aula a gente tentava pelo menos trazer alguns elementos do neuromarketing, né? De que maneira aquilo vai ecoar aí no nosso cérebro e aí vai levar a gente a tomar uma determinada decisão. Certo? Sim ou não? Estão aí? Certo. Tranquilo. Até aí, né, a gente... Esse conteúdo aqui foi na primeira e na segunda aula, né? Aí, na próxima aula, aí na terceira aula, a gente falou sobre design thinking. O que seria esse design thinking aí? Quem lembra? Ninguém? É uma estratégia, né, mais criativa e mais adequada para desenvolver qualquer tipo de solução, né? Ela começa no marketing, essa estratégia, e passa aí para outros ramos corporativos. Nós vimos aí que existem três fases para desenvolvimento dessa estratégia. A primeira que a gente chama de imersão, a segunda, a imersão, né, é ter visão de toda a situação, de todo o problema, né, do que precisa ser repensado. Depois, a gente vai lá para ideação. A ideação é quando a gente começa a desenvolver uma estratégia propriamente dita para elaborar aí uma solução para aquele possível problema ou para aquela possível situação, né? E lembrando que a ideação está muito relacionado com brainstorming, né? Porque a gente reúne todo mundo para falar em torno disso. E aí, por fim, é a prototipação. A prototipação é quando a gente faz aí uma pequena amostra, né, para ver como é que ficaria e de que maneira aquela solução iria impactar dentro da empresa, né, de que maneira, quais os possíveis resultados, né, que a gente esperava ou espera de acordo com essa solução que a gente está desenhando. Muito bem. Nós conversamos também sobre a estratégia storytelling, né, que é a divulgação de um produto, né, por meio da contação de história, né? Então, e justamente o storytelling, ele ajuda a despertar aí
o lado emocional, e a gente comentou até a história da Coca-Cola, lembra lá que a Coca-Cola sempre está vinculado a datas comemorativas aí, né? Então, sempre vinculado a datas comemorativas. A gente falou da importância, né, de quando a gente fala de marketing digital, trabalhar de maneira responsiva. O que seria essa maneira responsiva, né? Pensando, né, na adequação daquela peça publicitária, a qualquer plataforma digital, né? Então a gente sabe que hoje a tecnologia mobile, né, de celular, ela é utilizada em alta escala, inclusive no meio de trabalho, para acesso a propagandas e por aí vai. Então, se eu não trabalho, desenvolvo um site pensando numa maneira que seja responsiva, ele não vai se adequar a todas as plataformas, podendo ter distorção e tudo mais, certo? Sim ou não? De boa. De boa? E aí a gente vem aqui, nós comentamos aí também um pouquinho sobre criação de slogan, né, que a gente fez até uma atividade prática, né, o slogan como uma frase de impacto para divulgar qualquer tipo de produto e serviço. Falamos também sobre branding, marketing, né, que é o conjunto de estratégias que a gente vai desenvolver para alavancar, né, um determinado produto ou serviço. Falamos sobre o marketing de conteúdo, né, a importância de eu ofertar para o meu cliente alguma coisa, né, algo que vá agregar na vida dele e coisa do tipo, né? Então sempre eu tenho que pensar aí nos dois lados, né? Nos dois lados, e sempre dar de alguma maneira algum tipo de vantagem para o meu cliente para que eu possa despertar o interesse, né? E aí finalizamos aí na nossa última aula sobre o inbound marketing, né? Que são as estratégias mais voltadas, né, para a parte mesmo de marketing digital, né? Então, quais são as etapas, de que maneira eu vou atrair, que seria um marketing de atração, de que maneira eu vou atrair o meu cliente para que ele consuma o meu produto ou o meu serviço. Comentamos a diferença do outbound marketing para o inbound, né? A gente fala que o outbound é mais voltado ao conteúdo, ao marketing mais tradicional, né? Ao marketing que era praticado antigamente, o marketing mais impresso, diferente do inbound marketing. Comentamos, né, que o inbound marketing, né, o marketing digital, ele chega a ser 62% mais em conta do que o outbound, né? Então ele acaba sendo mais barato de ser feito, né? Devido aí à não utilização de impresso, né? Falamos das fases aí do inbound marketing, né? Que seria, vamos por aqui, o atrair, converter, relacionar
vender e analisar. Opa. Analisar. Falamos, né, que a ideia, né, do inbound é transformar um lead em um cliente, né, e gerar lead, né? Lead é um possível cliente, né, que se trabalhado, né, ele vai virar aí um possível cliente. Eu acho que basicamente isso, né? Nós comentamos também que o inbound marketing é a evolução aí do método AIDA, né? Que a gente chegou a comentar aí em uma outra aula. Falamos um pouquinho, né, lá na última aula sobre wireframe, né? Ou seja, formas de desenvolvimento de site, né? Forma um pouco mais fácil de ser manuseada, né, para que você consiga desenvolver um e-commerce de uma maneira mais fácil, né, para o seu usuário, né, consumir, certo? Basicamente, é um bocado de coisa, né? Foi isso que a gente falou, né? Foi isso que a gente trabalhou aí nessas primeiras 5 aulas, né, praticamente. As nossas primeiras 5 aulas aí foi sobre isso que a gente trabalhou. Tranquilo, gente? Sim ou não? E aí? É isso aí. Show de bola. O que é importante, gente? De que maneira que isso vai aparecer lá na prova? A prova ela vai ter uma questão aberta, tá? Que vai ser uma questão dissertativa que você vai ter que escrever e tal, e o restante vai ser tudo questão fechada. Então, serão 8 questões de múltipla escolha e uma questão aberta. O que é importante mesmo para as questões de múltipla escolha, gente? Você conseguindo compreender o contexto, né? Tudo mais. Tá tranquilo. Então, dá uma olhada lá nas questões que foram passadas em sala de aula. Então, por aula, a gente tem lá os tópicos que a gente trabalhou, tudo direitinho. Mas, fora isso, né, tem sempre um questionário compilando todo o conteúdo. Então, assim, eu sempre falo, qual que é a melhor forma de estudar para a prova aí? Dá uma olhada no conteúdo que foi desenvolvido nas questões desenvolvidas na sala de aula. Por que nas questões desenvolvidas na sala de aula? Porque você vai ter uma compreensão maior daquilo, né, que a gente trabalhou e lá a gente já está respondido de uma maneira mais clara, tal. Aí vai ficar muito mais fácil para que você responda aí as questões na prova, tá? De que maneira que vai funcionar a semana que vem? Eu vou disponibilizar o link antes, eu já vou avisar vocês, tal, não sei o quê. Disponibilizei esse link. Você vai poder me chamar para tirar dúvida, me chama no WhatsApp, que é até mais fácil, tal, para eu esclarecer. Normalmente, as minhas provas, elas são bem claras, bem fáceis de ser compreendidas. Se a pessoa compreendeu o conceito na sala de aula, não tem por que se preocupar. Certo? Sim ou não, gente? Sim. Tranquilo? Show de bola. Ó, a prova da próxima semana, ela vai valer 1.000 pontos, né? Aqui o pessoal está super bem, a grande maioria já está com 1.000 pontos garantidos aí de atividades, que foi relacionada à atividade que a gente desenvolveu até a nossa última aula. E hoje a gente vai computar mais 500 pontos da próxima, da B2. Por que acontece? Semana que vem tem aula, na próxima semana acho que vocês vão ter semana de informática ou coisa do tipo, e a gente não vai ter aula. Então, eu já antecipo essa atividade para hoje, porque a gente está bem adiantado no conteúdo, vai ficar bem tranquilo. Hoje a gente vai fazer uma atividade mais prática, né, e pensando aí no conteúdo que a gente já trabalhou até aqui, tá? Então, de que maneira que vai funcionar essa atividade prática hoje? Depois desse PDF eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Primeiro, vai ser o padrãozão, né? É comentar
na publicação da aula de hoje. Então, na publicação da aula de hoje, você vai colocar um dos itens, né, que a gente fez a revisão. Então, aí tem um leque de itens aí que você pode comentar lá na publicação do Instagram. Quem não tem Instagram, não tem problema, é só me mandar para o WhatsApp. E aí a gente vai voltar a trabalhar com aquela rede específica. Lembra lá que teve uma atividade? Vocês criaram um Instagram divulgando uma marca ou falando sobre marketing digital. Hoje vocês vão fazer uma publicação nessa rede, colocar assim, nessa rede comercial, que seria essa rede que a gente está utilizando para divulgar e para colocar em prática o que a gente viu. Então, assim, você vai fazer uma publicação voltada a marketing digital. Então, utilizando uma das estratégias que foi abordada aqui em sala de aula nesses 5 encontros, faz um post lá. Não é no History, tá? É um post lá no feed e me marca. Então, não esquece de colocar lá, @prof. Alexandre Teles, para eu poder ver qual conceito que você está utilizando, certo? Esse é um tópico. E aí, o terceiro e último da atividade prática que a gente vai desenvolver, vocês vão criar um story utilizando aí, deixa eu só colocar, a ferramenta Storytelling para fazer qualquer tipo de coisa. Eu quero que vocês utilizem essa ferramenta aqui do Storytelling. Essa daqui seria ideal que vocês fizessem de maneira individual, mas, se preferir, pode fazer com a mesma rede social, aquela rede social que a gente está fazendo para divulgar o produto de vocês. Lá no Story, não esquece de me marcar também, tá? Me marca, tal, para eu poder ver e para eu poder pontuar. Certo? Sim ou não? Beleza. Tranquilo? Importante. Terminou, gente. Eu vou deixar aqui conectado, tá? Eu não vou sair daqui, mas a partir daqui, agora são 8 horas. Nós vamos ter 2 horas para desenvolver essa atividade prática. Terminou tudo, é só dar um ok lá no grupo. Se fizer o storytelling aí em grupo, não esquece de marcar todo mundo para eu poder pontuar, tá bom? Professora, para comentar na publicação com o Instagram ou o Instagram pessoal? Aqui, ó, pode ser com o pessoal, tá? Porque eu consigo computar de maneira individual. Então, aqui, comentar na publicação da aula de hoje, eu ainda não postei, daqui a pouco eu posto com o pessoal. O storytelling seria legal que fosse com o pessoal também, mas pode ser feito com com a rede comercial aí que a gente está utilizando para fazer as outras tarefas aí. Fechado? Beleza, e a publicação no feed No feed é uma publicação sobre um dos assuntos que a gente trabalhou. Então, dando uma dica sobre marketing digital ou coisa do tipo, entendeu? Utilizando uma das estratégias aí que a gente trabalhou em sala de aula, entendeu? Beleza, entendi. Então, aí pode ser utilizando alguma coisa de neuromarketing, um dos gatilhos aí de escassez ou coisa do tipo. Entendeu? Sim. Suave? Professor, o último tópico aí é para fazer qualquer produto também? Qualquer produto. O último, o que é importante? Você utilizar a estratégia storytelling. Então, contando uma história. Teve até acho que foi a Carolina, que fez na nossa última atividade prática, ela fez mais ou menos utilizando o storytelling, né? Contando uma história, falando que
ela tinha um produto, só que não ia para frente, não sei o quê. É mais ou menos isso. Se quiser utilizar meu nome para divulgar a aula, fique à vontade também, pode citar meu nome, só me marcar lá, não tem problema, certo? O que é importante, gente? Se fizer a trabalhar, então já tem um grupo duplo, ou coisa do tipo, e o storytelling aqui pode ser em grupo utilizando a mesma rede. Terminou tudo no próprio grupo, me manda um ok, manda um ok, manda lá pelo aí do grupo, a gente está em 14 pessoas, para eu poder pontuar certinho o que você fez, certo? Sim ou não? Certo. Alguém tem alguma dúvida referente à prova? A prova Não? vai ser igual ao semestre passado ou não? Vai ser igual ao semestre passado pelo Forms. Então, vai gerar lá um link, né? Então, provavelmente até a gente tem que mandar isso até acho que sábado ou domingo, os links todos. E esse link vai ser enviado para vocês poderem acompanhar. Então, tá super tranquilo aí. Entra lá, 23 horas disponível, das 5 até as 6 do outro dia, para vocês fazerem a prova de maneira tranquila aí. Fechado? Beleza, valeu. Fiquem tranquilos que quem já teve aula comigo, sabe que é bem tranquilo. Normalmente eu não fujo do conteúdo que é trabalhado em sala de aula, então não crio nada mirabolante, nada disso. Eu sempre me atenho ao escopo que eu trabalhei na sala de aula, que normalmente está vinculado ao hábito e tudo mais. Então, isso aqui eu dei ênfase. Em sala de aula é o que vai cair na prova, então podem ficar bem tranquilos em relação a isso. Esses tópicos eu mando para vocês, e aí a grande sacada, né, e dica é: leia os questionários que a gente desenvolveu na sala de aula. Se você leu aquilo, lá está com todas as respostas, com gabarito, você vai tirar de letra a prova. Fechado? Sim ou não? Sim. Ô, professor, você já lançou os pontos da aula passada? Não, da aula Você já passada lançou os não. pontos da aula Ainda não. O que acontece? Os pontos da aula passada já são pontos que vão entrar na B2. Então, a gente vai começar a lançar depois da B2. É que eu estou me antecipando para a gente ficar tudo direitinho. Então, assim, provavelmente depois que for aplicada a prova B2, tudo mais, a gente vai ter acesso aí para lançar essa segunda pontuação, inclusive a pontuação de hoje, né, dessa atividade que vai valer 300 pontos, e aí no máximo vocês vão chegar a 500 pontos aí, certo? Tranquilo, gente? Sim ou não? Sim. Beleza.